Boa tarde a todos. Eu espero muito que a minha esperança é que vocês não percam o tempo comigo durante esses 50 minutos e que vocês aprendam algo interessante. Então, o quadro geral é o problema de aprendizagem supervisionada. Ou seja, temos uma amostra finita, um subconjunto finito do domínio, do Rn, digamos, espaço euclidiano, e a amostra está rotulada, ou seja, cada ponto é munido de um rótulo. E o rótulo pode ser binário, pode tomar valores no conjunto, digamos, 0, 1, menos pais, ou pode ser mais geralmente, o rótulo pode ser, digamos, um número real qualquer. Isso é a situação de interesse, que nos interessa. E o problema é de construir uma função no domínio inteiro, que toma valores no mesmo conjunto, no R, nesse caso, uma função real, que seja capaz de predizer o rótulo de um novo ponto com alta confiança. Então, você tem um novo ponto no domínio sem rótulo, e o valor, a probabilidade do que o valor da nossa função, do preditor nesse ponto, seja correto, é alta. Então, aqui, a tarefa é de construir um preditor que, de um lado, aproxima muito bem os rótulos existentes e, de outro lado, generaliza bem. E essas duas tarefas, elas são mutuamente contraditórias, porque se você pode aproximar muito bem as amostras, então, os rótulos, então, tipicamente, a generalização vai ser muito pobre e vice-versa. E o fenômeno interessante de últimos anos, de últimas décadas, é o seguinte, que as redes neurais profundas, redes neurais formam uma família desses preditores, uma família particular, uma família de uma maneira de construir os preditores, e as redes neurais profundas, eles, ao mesmo tempo, aproximam muito bem e generalizam muito bem. Não tem uma explicação teórica desse fenômeno, ainda não existe. E, porque, geralmente, essa teoria que explica o balanço entre aproximação e generalização se chama teoria de Vapnik-Chervonenkis. Mas, nesse caso, a teoria de Vapnik-Chervonenkis não pode dar uma resposta até agora. E hoje vou falar somente de uma parte desse fenômeno, a aproximação. Vamos estudar o problema, quais funções podem ser aproximadas pelas redes neurais. É uma metade dessa investigação, desse problema, muito interessante. Eu não vou dar uma definição formal de rede neural, vou tratar de exemplos. O primeiro exemplo, historicamente, o mais antigo, o primeiro exemplo se chama perceptron. Perceptron é uma rede neural seguinte. Então, a estrutura é a seguinte. A primeira camada dessa rede neural, x1, x2, etc., xd, é a camada de entrada. Esses x1, x2, xd são números reais. Eles são números reais. E, então, você tem como uma input um vetor no espaço de dimensão d. E o que ocorre com esse vetor? Temos essa única unidade de computação, chamada também chamada neurônio. E ocorre o seguinte, o vetor x está multiplicado com outro vetor, formamos um produto escalar, então a soma de produtos de coordenadas como escalares chamados pesos. Esses escalares coeficientes, eles são variáveis, você pode escolher
para construir uma rede neural, você escolhe esses coeficientes. Depois, você adiciona um número chamado valor limiar, θ, e então, essa função aqui é uma função afim, porque ela tem parte linear, isso é uma função linear, e você tem um parâmetro, esse valor limiar também. Então, isso é uma função afim. E você aplica a essa função afim, você aplica a função de Heaviside. Historicamente, Perceptron usa como função de ativação, ou função de Heaviside, que toma dois valores, 0 e 1. Então, 0 se o valor do argumento é positivo e é negativo, e 1 se o valor é positivo. Então, qual tipo de função pode ser gerado pelo Perceptron? Você tem uma função afim, e você aplica a função de Heaviside, então a função resultante somente toma dois valores, 0 e 1. É uma função binária. E o valor 0, ela toma o valor 0 onde o valor da função linear é menor ou igual que menos θ. E o valor 1, se maior ou igual que menos θ. Então, essa função toma valor 0 num semi-espaço afim, e valor 1 sobre outro semi-espaço. Então, isso é muito simples. Funções geradas pela Perceptron são muito simples. Eles realizam separação linear. Uma separação linear. E, então, isso não é muito interessante. Você tem funções indicadoras de semi-espaços, e nada mais. O que ocorre se permitirmos redes de arquitetura mais complexa? E aqui eu vou discutir o exemplo de uma rede, muito importante, historicamente, ainda importante, chamada rede neural com uma camada escondida. Então, vou descrever a estrutura. Você tem a camada de entrada aqui, a mesma coisa, coordenadas de um vetor, de coordenadas de um vetor real. Depois, você tem um número M, unidades de computação da segunda camada. Cada unidade de computação aqui é um Perceptron. Mesma coisa que antes. A composição de função de Heaviside, eta, com uma função afim. E a função afim é diferente para cada unidade de computação. Eles são diferentes. Eles têm coeficientes diferentes. Coeficientes da parte linear e esse valor linear, eles são todos diferentes. Então, você tem M funções. Cada uma delas é a função indicadora de um semi-espaço, no espaço de dimensão D. E depois, a unidade de saída é um Perceptron, só que nós tiramos essa função eta. Ele não tem a função de essa função eta de ativação. Ela é a função identidade. Então, isso é, de fato, e não tem valor linear também. Isso é uma combinação linear. Dessas funções binárias. Então, isso é já mais interessante, mais complicado. A pergunta natural é a seguinte: qual tipo de funções a gente pode obter desse modo? E aqui temos o resultado clássico de George Sebenko, um dos maiores resultados nessa teoria, chamado Teorema de Aproximação Universal. E uma das duas versões, vamos discutir ambas versões desse teorema, é a primeira versão, a versão L1. Então, aqui temos uma descrição da mesma rede, uma rede neural sem realimentação, tendo uma camada de entrada como D unidades, uma camada escondida como M unidades, uma unidade de saída, ok? É somente uma descrição da mesma coisa. Suponha que todas as unidades tenham funções de modelagem. Ok, função de modelagem é uma terminologia para
você pode esquecer, porque nós somente estamos considerando unidades com funções de modelagem afins nessa palestra. Eles são mais interessantes, mais importantes. E unidades da camada escondida são perceptrons. A unidade de saída é linear, somente uma combinação linear, é a descrição da mesma rede. Então, a conclusão é já muito surpreendente, porque o teorema diz que estas funções podem aproximar qualquer função sobre RD. Para cada medida de probabilidade, μ, para cada lei de probabilidade sobre RD, quando M é bastante grande, a nossa rede pode aproximar qualquer função L1, qualquer função sumável de L1 a RD μ. Mais exatamente, se temos uma medida de probabilidade μ e uma função μ somável e epsilon, então a gente pode existir M bastante grande e a gente pode escolher parâmetros da rede, todos esses coeficientes, de modo que a função gerada pela rede e a distância é menos epsilon de G. A gente pode fazer a aproximação universal de qualquer função. E por que é importante fazer a aproximação da distância L1? Porque na linguagem probabilística, a distância L1 é exatamente o valor do erro de generalização esperado, a esperança de valor de erro de generalização. O valor esperado da distância entre o valor predito e o valor atual. É por isso que essa medida de distância é mais importante. Então, mais uma vez, vou relembrar que a função gerada pela unidade, pelo perceptron, unidade computacional da camada escondida, dessa forma, é a função de Heaviside composta como uma função afim. Então, essa é uma função indicadora de semi-espaço. E a função gerada pela rede inteira é a composição, uma combinação linear dessas funções, de funções indicadoras de semi-espaços. Então, o teorema diz que o espaço vetorial gerado pelas funções desse gênero é denso no espaço L1. E claro que cada função indicadora, ela pertence a L1, porque ela é somável, né, da distância L1, relativa a uma medida de probabilidade. Então, eles todas pertencem, mas esse espaço aí, eles densam qualquer que seja a medida de probabilidade. Diz-se, às vezes, que esse espaço vetorial é universalmente denso. Eu posso dar uma prova desse resultado. A prova é bastante simples, é bastante elegante. Vou relembrar um teorema da teoria de medida, ou da probabilidade, teorema de Cramer-Wald. O teorema diz o seguinte, que uma medida boreliana sobre RD finita. Finita ou probabilidade, é a mesma coisa, é equivalente. Então, uma finita medida boreliana sobre RD é unicamente definida pelas suas projeções sobre espaços de dimensão 1. Ou de modo equivalente. Não precisamos dessa formulação, mas o modo equivalente de dizer a mesma coisa é o seguinte, que os valores, se temos duas medidas finitas, μ1 e μ2, sobre espaço euclidiano, suponha que as medidas de todos os semi-espaços afins são iguais. Então, as medidas são iguais. Isso, claro que isso não é evidente, isso é um pouco surpreendente. Mas a prova é simples, a prova usa transformada de Fourier dessas medidas, a prova é simples. Eu poderia colocar a prova num slide só, mas decidi não fazer isso. Então, é o teorema de Cramer-Wald. E agora vamos mostrar o teorema de Sebenko. Então, eu quero dar pelo menos 2 ou 3 provas. Então, o teorema de Sebenko, mais uma vez, ele diz que o espaço vetorial gerado pelas funções indicadoras
de semi-espaços afins é denso em L1, relativo a qualquer medida de probabilidade Mi. Então, fixemos uma medida de probabilidade. Temos uma medida de probabilidade perfeita. E vamos usar o teorema de Hahn-Banach para mostrar que o espaço gerado, esse espaço V, gerado pelas funções indicadoras de semi-espaços, é denso. Como mostrar isso? Usando o teorema Hahn-Banach. Seja φ um funcional linear limitado sobre L1 de Mi, e suponha que esse funcional se anula sobre todos os elementos de V. Ou a mesma coisa se anula sobre todas as funções indicadoras de semi-espaços. Vamos mostrar que esse funcional se anula sobre o espaço inteiro. E o teorema de Hahn-Banach diz que o espaço V é denso dentro de L1, neste caso. Então, o teorema de representação de Riesz diz que cada funcional linear limitado sobre L1, espaço L1, pode ser escrito assim, pode ser escrito a imagem de H pelo esse funcional, pode ser escrita como integral do produto de H como uma função G, uma função fixa que depende do funcional, que pertence a L infinito. G pertence a L infinito. Espaço L infinito. E, em particular, para cada subespaço afim, S, a integral de... deve ser uma integral só. Ok, o integral do produto dessa função G como a função indicadora de S é zero, sempre zero, porque isso é o valor da função indicadora pela φ, que, segundo a hipótese, é zero. Ok, vou repetir do slide precedente, que a φ é representado como integral de produto, como uma função G. Então, essa função G possui uma parte positiva e parte negativa. Podemos escrever G como diferença entre parte positiva e parte negativa. E para cada conjunto boreliano B do espaço euclidiano RD, a gente pode definir a medida ni mais e medida ni menos. Como segue? O valor de B, o valor da medida ni mais de B é igual a integral sobre B da função G mais. E mesmo para o valor da medida V menos de B é igual a integral de G menos sobre B. Nós temos, desse modo, duas medidas borelianas finitas. Claro que eles são finitos, porque o valor a medida do espaço inteiro é menor ou igual que a norma L infinito de G. Ok? Então, eles são finitos, e a gente vai mostrar que eles são iguais. Isso vai concluir a demonstração, de fato. Por quê? Vamos mostrar que essas medidas são idênticas. Ni mais e ni menos. Mais uma vez, uma lembrança que para cada subespaço afim, a integral de G vezes função característica desse espaço se anula, é a nossa hipótese sobre funcional. Isso é definição de duas medidas, como integrais, e segue-se dessas duas hipóteses, imediatamente segue-se que qualquer que seja subespaço afim do RD, a integral da sua função característica relativa à medida ni mais é igual à integral da função característica relativa à medida ni menos. Porque a diferença entre eles é zero, deve ser zero. A diferença entre eles é zero, então eles são iguais. Pelo menos para subespaços afins, semi-espaços afins, os valores de duas medidas, ni mais e ni menos, são iguais. Mas, segundo o teorema de Cramér-Waldt, isso significa que duas medidas são iguais. Para qualquer conjunto boreliano, seus valores são iguais.
E agora a gente pode concluir que qualquer que seja H, função H do nosso espaço L1, a valor a imagem de H pela nossa funcional φ, que é igual ao integral de produto de H com G, como nossa função G. É a mesma coisa que o integral de produto de H com G mais menos integral de produto de H com G menos, ou seja, a diferença de integrais de H relativa a duas medidas, ni mais e ni menos. Mas ni mais ni menos são iguais, então essa diferença é igual a zero. Concluímos que para cada função somável sobre nosso espaço, nossa funcional φ se anula. E segundo o teorema de Hahn-Banach, isso implica que o nosso espaço, gerado pelas funções indicadores de semi-espaços, é denso. Mas funções indicadores de semi-espaços, eles são exatamente, e suas combinações lineares, eles são exatamente funções geradas pela nossa rede neural. Se M é bastante grande, temos esse teorema de aproximação. Ok, então isso é o teorema de Sebenko muito, muito simples, de fato. Agora vamos generalizar cada vez mais, porque precisamos chegar a um teorema de Sebenko-Hornig que nós precisamos. Uma forma mais geral. Nas redes neurais, tipicamente, ao invés dessa função de ativação, que é a função de Heaviside, que tem um valor 1 aqui nessa parte, na parte positiva, e valor 0 na parte negativa, é a função de Heaviside. A gente pode usar, tipicamente, a gente usa funções mais gerais, que se chamam funções sigmoide. E a definição de funções sigmoide é muito simples. A função é sigmoide se ela converge para 1 quando x converge para mais infinito e converge para 0 aqui, quando x assintoticamente converge para menos infinito. Só isso. Ela pode ser descontínua, não tem que ter valores entre 0 e 1, mas ela é esse comportamento assintótico, tem esse comportamento assintótico. E o teorema de Sebenko é verdadeiro, se nós trocamos a função de Heaviside para qualquer função sigmoide que é boreliana, ou seja, mensurável, ilimitada, isso. Tem esse comportamento assintótico. O teorema segue-se imediatamente. Aqui um lema que prova esse teorema, efetivamente, mas eu acho que eu não tenho tempo para dar uma prova, mas a prova é muito simples. A ideia da prova é a seguinte: se nós trabalhamos como uma função sigmoide desse gênero, então a gente pode estender essa função usando funções afins, não estender, mas compressar. Então, imagina uma função afim que compressa essa função perto do origem. Né? Isso pode ser feito. Nesse caso, a composição da função sigmoide com essa compressão, não afim, linear mesmo, vai ser muito parecida à função de Heaviside. A distância entre essa compressão e a função de Heaviside converge para 0, relativa à distância L1. Então, você pode usar isso aproximando agora qualquer função da rede neural original com funções da rede neural usando o sigmoide. Você pode restaurar, você pode completar a prova somente usando essas linhas. É muito simples, redução é muito simples, na verdade. Então, a gente pode usar funções sigmoide. O que é muito surpreendente é a descoberta que funções sigmoide não são necessárias. O teorema de Hornig, mostrado somente dois anos depois, mostra que
a função de ativação, essa função de ativação na rede neural, pode ser mais ou menos qualquer. A única restrição que ela deve ser booleana, ou seja, mensurável, claro que deve ser mensurável, função, limitada, e não constante, não essencialmente constante, em relação à medida de Lebesgue. Essencialmente constante significa que ela é constante em quase toda parte, relativa à medida de Lebesgue. É claro que se você tem uma função de ativação constante, então a rede vai produzir uma função constante, somente isso. Você precisa de uma função que não é constante, mas é a única restrição. Então, o teorema de aproximação de Sebenko resta verdadeira para qualquer função de ativação, sob condições razoáveis. Ela deve ser mensurável, não constante e limitada, só isso. Mas a prova torna-se muito mais difícil nesse caso. Muito mais difícil, ela está baseada sobre um teorema muito profundo, o teorema de Wiener, na análise harmônica. Ok, agora, outra versão do teorema de aproximação universal. Esse teorema foi mostrado pelo Sebenko originalmente, sob restrições muito fortes sobre função de ativação, e foi generalizado pelo Hornig, no mesmo artigo. Então, as partes azuis, eles mostram a diferença entre esse resultado e o resultado precedente. Temos, mais uma vez, uma rede neural da mesma arquitetura, sem realimentação, tendo uma camada de entrada com D unidades, uma camada escondida com M unidades e uma unidade de saída, a mesma arquitetura. Mas agora, eles têm funções de modulagem afins, então eles são perceptrons, mas ao invés de função de Heaviside 0 a 1, nós usamos a função de ativação qualquer que seja contínua, essa vez contínua, limitada e não constante. Somente essas três restrições, que não são grandes. Contínua, limitada e não constante. Só isso. Então, quando M é bastante grande, quando M converge para o infinito, a nossa rede pode aproximar qualquer função contínua e a aproximação vai ser uniforme sobre compactos, nesse caso. Não é relativa a uma norma qualquer, mas uniforme sobre compactos. Mais exatamente, dado uma função contínua, essa função G contínua sobre RD, um compacto K, um compacto, uma parte limitada, e epsilon, existe M, então existe o número de unidades da camada escondida bastante grande e uma escolha de parâmetros que geram uma função cuja distância uniforme sobre compacto de G é menor que o epsilon. Menor que o epsilon. Então, a gente pode aproximar uniformemente. Daqui, claro que você pode deduzir imediatamente a aproximação na distância L1 para qualquer medida. Então, de fato, esse teorema é mais forte do que o teorema precedente. Desse teorema, você pode deduzir o teorema precedente, usando ferramentas de análise real. Então, o teorema é mais forte, mais importante. Ok, então, esse teorema, isso conclui a primeira parte da minha palestra. Acho que tudo está bem, 29 minutos. Ok? Vou mencionar um problema aberto. Acho que ainda está problema em aberto, de Hornig. Ele perguntou, seja f uma função qualquer, sem restrições, não necessariamente mensuráveis, nada. E quais são condições necessárias suficientes sobre essa função para garantirem que a classe de funções geradas pela rede da mesma arquitetura como precedente, usando f como função de ativação, essa vez, pode aproximar uniformemente sobre compactos todas as funções contínuas,
É claro que algumas condições seriam necessárias, porque, por exemplo, se você toma como f a função indicadora de um ponto, tomando o valor 1 no ponto 0 e 0 fora de 0, com essa função você não pode fazer nada. Então, eu acho que essa função, esse problema, esse gênero de problemas, pode ser muito interessante pelo quem trabalha na teoria de funções, na análise funcional, porque você pode sempre usar ferramentas avançadas. Então, eu acredito que esse problema provavelmente está aberto. Agora, os resultados de Sebenko, de Hornig, e muitas dezenas de milhões, não sei, muitas milhares de citações. Eles são teoremas de existência. Eles dizem que se M é bastante grande, o tamanho da rede é bastante grande, podemos aproximar qualquer função. Isso é somente um puro resultado de existência. Na prática, é mais interessante entender como a aproximação depende do tamanho da rede e da arquitetura da rede. E foi um grande avanço nos últimos 3, 4 anos, um pouquinho mais, talvez, para funções de ativação suaves, digamos da classe C infinita, ou da classe CK, onde K é bastante grande. E aqui a ideia central é a seguinte: escolher uma função para aproximar, uma função difícil a aproximar como uma rede neural. Quais são as funções mais difíceis a aproximar? Eles são os produtos, porque a rede neural é essencialmente, ela é linear ou afim, tem muitas funções afins, tem muita adição e multiplicação pelas escalares, mas não tem multiplicação de funções, de números reais, de funções. Então, aproximar os produtos é a coisa mais difícil com redes neurais. E por isso a ideia foi a seguinte: tentar aproximar, estudar como é difícil ou fácil aproximar o produto de coordenadas. E isso funciona muito bem pelas funções C infinito. Eu vou mostrar teoremas e as provas. Para funções de ativação semente contínuas ou booleanas, tudo está em aberto. As mesmas, a validade de mesmos resultados, acho que está em aberto. É muito interessante também. Eu vou mencionar alguns resultados e acho que se você pergunta se esses resultados valem para funções de ativação contínuas ou mensuráveis, eu não sei. Ninguém sabe, provavelmente. Então, vamos começar com um exemplo simples e muito transparente: como fazer a multiplicação de duas coordenadas, x e y. Como aproximar a função de produto x vezes y com uma rede neural. E tem uma rede neural com 5 neurônios, uma camada escondida, uma camada de uma unidade de saída, mesma arquitetura que antes, que faz isso muito bem, supondo que a função de ativação aqui, que aplicamos aqui, essa é uma parte afim, e aplicamos função de ativação. Supondo que essa função é de classe suficientemente suave, classe C3, nesse caso, funciona. Então, o teorema diz o seguinte: teorema de Lin, Tegmark e Rolnik, muito recente, que essa rede neural aproxima a multiplicação uniformemente sobre compactos. Você tem duas unidades de entrada, x e y, você tem 4 perceptrons com função de ativação sigma, essa função não linear qualquer, de classe C3, e você tem uma unidade de saída que é uma adição. Uma combinação linear, com coeficientes mi, menos mi, só isso. E, então, dado um conjunto compacto de R2, uma epsilon, existem parâmetros, esses parâmetros lambda e mi, elas somente têm 2 parâmetros diferentes, tais que para x e y, elemento do compacto, o valor da função
gerado pela rede e epsilon próximo ao produto. Vamos fazer a prova. Agora, eu tenho ainda 15 minutos. A prova é a seguinte: escrevemos sigma, apliquemos a fórmula de Taylor, a sigma. Fórmula de Taylor em torno de zero. É um coeficiente sigma 0, mais sigma 1 vezes x, mais sigma 2 vezes x quadrado sobre 2, mais termos de alto grau. Sem perda de generalidade, a gente pode supor que sigma 2 não é igual a zero. Por quê? Porque a função sigma não é linear. Então, mesmo se sigma 2 é zero, a gente pode aplicar esse parâmetro limiar. Ok? A gente pode substituir sigma de x pelo sigma de x mais θ e achar um ponto θ onde sigma 2 não é igual a zero, porque você lembra que sigma não é somente linear, mas é afim. Você pode fazer translações da função, se quiser, se você quiser. E agora escrevemos, ok, a nossa rede. Se você faz essa calculação, o que eu faço essa rede é um exercício simples. A função produzida pela rede é a seguinte: é uma combinação linear de composições de sigma, nossa função é sigma, como x mais y, menos x menos y, x menos y, menos x menos y. E se você faz o cálculo substituindo essa expansão de Taylor, você pode concluir que todos os termos desaparecem, eles se anulam, exceto xy. Por quê? Por exemplo, x quadrado. Aqui temos sigma, x quadrado, aqui é positivo, menos x quadrado, desaparece. Isso ocorre com todos os termos. Somente xy sobrevive, porque temos xy aqui, menos xy aqui, com menos aqui, então temos xy, e menos xy com menos aqui, mais um xy, 4xy. Então é o único termo que não se anula. Mais termos de ordem alta e ordem 3, de fato 4. Acho, se você... Ok, de alta ordem. Agora, o teorema de Taylor, teorema de aproximação de Taylor, diz que quando x e y convergem para zero, o termo de ordem de alta ordem converge para zero também, né? Muito rapidamente, mais rapidamente do que o x e y. Então, resta aplicar a mudança de escala. A gente pode multiplicar x e y pela uma coeficiente muito pequena, lambda, no início, o nosso parâmetro, trazendo x e y muito perto de zero, ok? A aproximação vai ser muito boa, e depois, no final da conta, você multiplica pelo lambda menos divida pelo lambda quadrado, né? E a aproximação vai ser ainda muito boa. Então, isso é a prova muito elegante. Você usa, o que é interessante, você usa o fato da função de ativação ser suave, de classe C3, você precisa. Uma consequência imediata desse resultado, uma consequência imediata, totalmente óbvia, se você, ao invés de 2, você tem D coordenadas a multiplicar. Você pode fazer a multiplicação, aproximar o produto uniformemente sobre compactos, usando somente o número linear. D e N é a mesma coisa, deve ser D. Desculpa aqui, D e N. Isso é D, o número de coordenadas. Você pode fazer como um número linear de unidades. Desse modo, você faz agrupamento de camadas de entrada pelas 2, 1, 2, 3 e 4, etc. Você usa essa pequena rede com 5 unidades para fazer a multiplicação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc.
E você continua a agrupar dois resultados cada vez mais. Você precisa log de camadas para chegar ao produto. Então, aqui a multiplicação pode ser feita de modo muito eficaz. Muito eficaz, com um número linear de unidades e com um número logarítmico de camadas. E esse resultado pode ser feito muito mais forte. Você pode aprender como calcular monômio qualquer. x1 na potência n1, x2 na potência n2, etc., xn na potência n, xk na potência nk, de grau d. E ele pode ser aproximado uniformemente usando O de D unidades também, a mesma coisa. É um cálculo mais preciso, mais exato. Ok? Mas agora vamos voltar para aqui o resultado mais surpreendente da minha apresentação, mais interessante. Um resultado muito recente. Vamos voltar para essa rede usada pelo Sebenko, pela Hornig, essa rede como a única camada escondida de unidades, com M unidades escondidas. E vamos perguntar a sua capacidade de aproximar o produto desses coordenadas x1, x2, xn. Aproximar uniformemente sobre compactos. Então, vamos estudar esse. Claro que o teorema de Sebenko é o teorema de Hornig. Sob a forma da Hornig, diz que isso pode ser feito sempre se n é bastante grande. Mas Hornig e Sebenko não dizem nada sobre o tamanho necessário e suficiente para fazer isso. Esse teorema responde a pergunta completamente, mais uma vez, no caso de uma função de ativação suave. Ok. Supondo ser infinito, digamos. De fato, eu não sei dizer, mas acho que nesse caso n mais 1 bastaria. Mas digamos ser infinito. Suponha que sigma é uma função de ativação com coeficientes de Taylor em torno de zero não iguais a zero. Os primeiros n mais 1 coeficientes. Sigma 0, sigma 1, etc. Sigma n não são zero, iguais a zero. Então, a nossa rede, com uma camada escondida, com 2 a n, 2 a potência n unidades de computação, pode aproximar o produto de inputs uniformemente sobre os compactos. Esse teorema tem dois aspectos muito surpreendentes. O primeiro aspecto é o seguinte, que o teorema de Sebenko disse que nós podemos ter um grau, Sebenko e Hornig, de aproximação tal bom quanto desejado, se m é bastante grande. Então, no teorema de Sebenko, no teorema de Hornig, quando epsilon converge para zero, digamos, e o compacto torna-se cada vez maior, m converge para infinito. Isso é claro da demonstração. Aqui não. Aqui você tem m, o tamanho, a arquitetura fixos de uma rede que pode aproximar com qualquer grau esse produto usando a mesma rede. Você somente muda os coeficientes, nada mais. Você ajusta coeficientes. A rede tem o mesmo tamanho. É o primeiro aspecto muito interessante, muito pouco usual. E o segundo aspecto é o seguinte, a segunda parte do teorema, aqui em azul, diz que o número 2 a n é o menor possível. É o primeiro resultado que diz que esse tamanho da rede, dada arquitetura, é o menor possível para fazer a aproximação. É o menor possível. Eu vou tentar dar a ideia da prova, usando os 5 minutos e 20 segundos que ainda tenho. Então, suficiência de 2 a n
neurônios. Então, vamos mostrar que a rede dessa arquitetura e desse tamanho pode fazer a aproximação. Então, vamos notar Z2, vou relembrar que Z2 é o grupo multiplicativo, que consiste de 1 menos 1. Ok? É o produto de N cópias desse grupo, Z2 a N, tem 2 a N elementos, e esse grupo age sobre funções. Todas as funções que dependem de N argumentos, x1, x2, etc. De modo seguinte, seja θ uma sequência de sinais, mais ou menos um elemento desse grupo. E essa sequência age sobre função, trocando os sinais de argumentos. Ao invés de xi, você substitui θi vezes xi. Faz substituição de θi xi. Ok, só isso, trocando os sinais. Desse modo, o grupo age sobre funções. Então, as unidades de camada escondida, você lembra que precisamos 2 a N. Por que 2 a N? Porque eles correspondem aos elementos do grupo Z2 a N. Eles são indexados como sequências de sinais. Cada sequência θ de sinais, cada elemento desse grupo, corresponde a uma unidade escondida. E ela age de modo seguinte. A unidade escondida, número θ, manda x1, xn à composição de sigma, nossa função de ativação, com sigma1 x1 mais sigma2 x2 mais sigma-n xn. Só isso. Então, lembra-se que sigma é aproximada pelo um polinômio de grau n, segundo o teorema de aproximação de Taylor, igual ao polinômio de grau n mais termos de alto grau. Então, essa soma é a função gerada pela nossa rede neural. Ok? Soma θi ok, produto. Ok, eu preciso. Ok, nessa função que ok, produto, eu preciso colocar parênteses em torno de produto. É o produto de sinais. Parêntese aqui. Não é produto de valores, não. Então, é o produto de sinais aqui. Somente essa parte é o produto de sinais. Então, o produto de sinais é um coeficiente na combinação linear de resultados de computação de unidades na camada escondida. Então, nessa soma, todos os monômios de grau menos de n se anulam, exceto x1, x2, xn. Por quê? x1, x2, xn não se anula, porque na cada soma desses, ele aparece com sinal mais, sempre. Quaisquer que sejam esses sinais aqui, x1, x2, x3, etc., aparece com sinal positivo. Ok? Mas, se você tem um monômio com menos elementos, então, ele vai aparecer duas vezes. Uma vez com sinal positivo, outra vez com sinal negativo. Eles se anulam. Todos os outros monômios se anulam. É exatamente a mesma coisa que no caso n igual a 2. Você lembra? Produto. No caso n igual a 2, tudo se anula, exceto o produto xy. A mesma coisa acontece aqui. O desenvolvimento da mesma ideia. Então, você tem um produto aproximado, um produto mais o grau de, o termo de alto grau. Mais alto grau, e você fez o mesmo truque de mudar a escala, etc. Necessidade. Somente tem 30 segundos, vou fazer muito rápido. Necessidade é também muito interessante. Suponha que a gente pode aproximar o produto com M neurônios. Então, a combinação linear de
resultados dessas unidades de computação e aproxima o produto. E a gente faz muito cálculo, muita computação. A gente faz expansões de Taylor dessas desigualdades e derivadas parciais dessas coisas. E usando essas derivadas parciais, a gente mostra que essa matriz de tamanho 2 a n vezes m tem posto 2 a n, tem posto completo. Então, isso significa que o m deve ser maior do que o 2 a n. Então, isso é baseado sobre cálculo do primeiro ano e álgebra linear do primeiro ano, mais ou menos. Não é muito avançado, mas esse resultado. Mas esse é o primeiro resultado desse gênero, que mostra a necessidade de um tamanho certo da rede neural. Aqui vou mostrar, a meu último slide. De fato, vou mostrar o seguinte: a consequência desse teorema. Você faz a mesma coisa que como produto. Você faz agrupamento de um modo apropriado e você pode mostrar que uma rede neural com muitas camadas escondidas, com K camadas escondidas, pode ser construída tendo esse número de neurônios. Essa coisa converge para... Essa coisa você pode ignorar, mais ou menos. Isso é o termo importante. 2 a potência n na potência 1 sobre K. Então, o crescimento desse termo é muito lento. Muito lento. É muito mais lento do que o exponencial. Não é exponencial, né? Então, isso é o primeiro exemplo quando a rede com uma camada escondida precisa o tamanho exponencial para fazer uma operação. Mas, se você permite uma rede profunda, não é exponencial, é subexponencial. É a conjectura que esse número é o melhor possível. A conjectura desses atores, Stegnos e Rolnik, que se você tem uma função de ativação suave, a rede neural com K camadas, para aproximar o produto uniformemente sobre compactos, precisa exatamente esse número de neurônios. É uma conjectura em aberto. Eu verifiquei todos os artigos que fazem referência a Tegmark e Rolnik, cerca de 90 artigos na época. Ninguém menciona esse problema. É aberto. Acho que é um problema muito interessante para especialistas na análise funcional, na teoria de funções, nesse gênero de coisas. E agora, algumas referências. Então, o teorema de Sebenko, eu apresentei como no meu livro. E esses dois artigos de Lin, Tegmark, Rolnik e Tegmark. Muito interessantes. Então, acho que isso é isso. Muito obrigado.